E agora nós vamos falar sobre o modal dutoviário. O modal dutoviário é aquele em que se utilizam dutos e canos cilíndricos ocos. Nesse caso, eles são uma espécie de tubulações que formam uma linha chamada de dutovias, que são utilizadas para o transporte dos produtos de um ponto a outro. As dutovias são formadas de três elementos: os depósitos, também chamados de terminais, onde a carga é depositada e retirada, os canos por onde o produto é escoado e as juntas que fazem a ligação entre os canos. Os principais produtos que se utilizam do transporte rodoviário são os de materiais fluidos, como petróleo e derivados, aí entra também a questão do gás natural, e também o álcool, conhecido como o etanol. O transporte desses materiais pelos dutos se dá por pressão ou arraste por meio de um elemento transportador, sendo utilizados elementos como a gravidade para fazer o transporte ou impulsionados por algum bombeamento. Muitas dessas dutovias elas são subterrâneas ou submarinas, o que as torna de certo modo mais seguras que outras formas de transporte. A influência de fatores meteorológicos também é outro motivo que não interfere no sistema de dutos, assim como na perda de materiais ou a possibilidade de roubo, que é a coisa mais comum, principalmente no modal rodoviário. Contudo, ela é diminuída devido à segurança que esse modal ele possui. Outra vantagem é a economia que se tem com o transporte a longas distâncias e possui um sistema simplificado de carga e descarga dos produtos. Só que não só tem vantagens, também tem as desvantagens desse modal, como a chance de causar algum tipo de acidente de grande impacto ambiental, como rompimento de dutos, levando em conta que uma vez que estes estão em contato com o solo ou com o mar. A gente lembra que já houve alguns tipos de problema de vazamento, inclusive alguns dutos da Petrobras, há um tempo atrás, que gerou um certo impacto ambiental. Há necessidade de grande investimento financeiro para a fixação dos dutos. E esses não possuem alterações de rota, é tudo em linha reta, direcionado. Esse tipo de transporte não é indicado para pequenas distâncias ou pequenas quantidades de produtos. Tem que ter um volume muito grande. Além de que os dutos não possam carregar tipos diferentes de produtos, pois há um risco de contaminação dos mesmos. Então, aquele duto só vai carregar aquele tipo específico de material. Se for para outro tipo de material, ele vai ser transportado em outro duto. No Brasil, a primeira dutovia a ser criada, ela foi em 1942 no estado da Bahia. E atualmente, os principais transportes dutoviários que existem aqui no Brasil são o oleoduto entre Paulínia e Brasília, que conta com cerca de 995 quilômetros de extensão para o transporte de produtos claros como óleo e etanol. O segundo é o mineroduto entre Mariana e Ponta do Ubu, com aproximadamente 395 quilômetros de extensão, onde transporta o minério de ferro que é retirado em Minas Gerais e escoado no Espírito Santo. Terceiro é o gasoduto entre Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, e Canoas, no estado do Rio Grande do Sul, aqui no Brasil. Esse gasoduto é conhecido como Gasbol, que transporta o gás natural extraído na Bolívia até o Brasil, passando por diversos estados do nosso maravilhoso país. E possui uma extensão de 3.150 quilômetros. Entre os tipos, segundo a localização de construção dos dutos, eles podem ser subterrâneos, dutos não visíveis, de modo que estão localizados abaixo da terra. Aparentes, que são dutos visíveis encontrados geralmente nas estações de abastecimento. Aéreos, que são dutos construídos suspensos no ar, nos terrenos que apresentam relevo acidentado, mesmo como para atravessar um rio ou um vale. Os submarinos, que são dutos submersos no fundo do mar, que são geralmente utilizados para o transporte de petróleo nas plataformas marítimas. Dependendo da substância transportada, os dutos, seja via de transporte, linhas tubulares, feitas de aço soldado, eles são classificados em gasodutos, transporte de gases, por exemplo, como o gás natural e o dióxido de carbono.
Oleodutos, transporte de substâncias derivadas e não derivadas do petróleo, como exemplo, o combustível, a gasolina, o álcool, dentre outros. Os minerodutos, que transportam, no caso, os minérios. E tem como exemplo o minério de ferro, o diesel, o transporte do querosene, cimento e a salgema. Os carbodutos, que transportam, no caso, o carvão mineral. E os polidutos, transporte de variados de produtos, como exemplo, transporta água, cerveja, vinho e por aí vai. Segundo a Agência Nacional do Transporte Terrestre, a ANTT, no nosso país, cerca de 60% do transporte é realizado por rodovias, no caso, o modal rodoviário. 20% por ferrovias, é o modal ferroviário, 13% por hidrovias, aí o modal aquaviário, e 4% por dutovias. E aí, só para reforçar a importância desse tipo de modal, no caso modal dutoviário, é que ele permite que grandes quantidades de produtos sejam deslocados de maneira segura. E aí diminui o tráfego de cargas perigosas por caminhões, trens ou por navios e, consequentemente, vai diminuir os riscos de acidentes ambientais. Ele pode dispensar o armazenamento, não precisa armazenar, não utiliza embalagens, simplificam a carga e descarga. Obviamente que há uma necessidade de mão de obra reduzida para a sua operação, porém tem que ser muito especializada, e aí é um custo a mais. Eles diminuem a questão dos custos de transporte, há uma menor possibilidade de perdas ou roubos, há uma redução do desmatamento, ou seja, do impacto ambiental, há uma melhoria da qualidade do ar nas grandes cidades por conta do modal, que é o modal rodoviário. Ele queima combustível fóssil, nesse caso não queima o combustível fóssil. A facilidade de implantação, alta confiabilidade, baixo consumo de energia e baixos custos operacionais. E aí também a grande vantagem é que existe um bom nível de segurança. Quanto à questão da desvantagem, há a questão da possibilidade de haver um rompimento de um duto desse e gerar aquele grande impacto ambiental com vazamento de, seja um combustível, um produto químico, óleo, e aí gerar aquele impacto ambiental, inclusive vazando e escorrendo por algum córrego ou, no caso, até contaminando o lençol freático.